Quero compartilhar com vocês uma palavra de reflexão, algo que... Porque esses dias eu estava pensando e buscando algo em comum entre as pessoas de sucesso ou entre as pessoas que têm o que nós chamamos de frutos de sucesso ou são pessoas bem-sucedidas. E na Bíblia Sagrada você sempre vai encontrar muitas histórias assim, você vai encontrar muitos exemplos de pessoas de sucesso, pessoas bem-sucedidas, até porque as grandes lições que a Bíblia nos traz, ela nos traz lições exatamente para vencermos em qualquer situação da vida. Mas uma das coisas que você vai encontrar em comum, tanto dentro da Bíblia quanto fora da Bíblia, dias atrás até falei que passa também pelo caminho da superação, mas sempre vai convergir em muitas necessidades que precisaram ser supridas, muitas dificuldades que precisaram ser enfrentadas, vergonhas, críticas, perseguições, e assim vai. No mundo atual, nós até vemos que quando se busca uma história dos homens que estão tendo sucesso no mundo econômico ou escreveram aí linhas na página da história do sucesso, muitos deles começaram algum empreendimento e lá na frente deu errado e depois superaram de novo, o empreendimento cresceu e nessa crescida ele duplicou, ele triplicou e se tornou um instrumento de influência. E aí acabou se tornando, então, algo bem-sucedido. Agora, e quantos outros que talvez tiveram grandes ideias, quem sabe outros que tiveram grandes visões, mas acabaram não conseguindo superar as críticas, acabaram não conseguindo superar as dificuldades, acabaram não conseguindo superar as barreiras, e aí deixaram com que algo que tinha condições de ser um fruto que gerasse resultado, simplesmente se tornasse um fruto esquecido. Porque a palavra que o pastor Fernandes tem ministrado nos últimos dias a nós tem sido acerca de produzirmos frutos. De produzirmos frutos e, conforme a Bíblia diz, frutos que permaneçam. O pastor Fernandes tem sempre, nesses últimos dias, nas últimas mensagens, sempre falado muito sobre isso. Nós precisamos produzir frutos. Nós precisamos produzir frutos. E aí ele nomina alguns frutos, outra hora ele traz alguns daqueles que nós chamamos como fruto do Espírito, ou também traz algumas situações que são resultado dos trabalhos, resultado do ministério, resultado de uma devoção ao chamado ministerial. Mas o certo é que o nosso pastor tem nos chamado a produzir frutos. Agora, a Bíblia Sagrada vem falando que nós temos 3 patriarcas. A Bíblia fala sobre essa trilogia: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. São 3 homens que, no mais variável da sua história particular de cada um, uma coisa em comum eles possuem: um resultado vitorioso. Eles possuem em comum um pacto que Deus fez com cada um deles. Uma coisa também eles têm em comum: uma vida de superação, uma vida de dificuldades, uma vida em que alguns, quem sabe, olhando por fora, não conseguiam acreditar que tanto Abraão, tanto Isaque ou Jacó seriam aqueles ao qual o próprio Deus profetizou ou ministrou nas suas vidas. E sabe, quem olhasse de fora diria: é impossível Abraão ser aquilo que Deus falou que ele vai ser. É impossível Isaque ser aquilo que Deus falou para o seu pai e reafirmou com ele que ele seria.
E para Jacó, então, é ainda mais dificultoso. Mas a Bíblia nos traz esses três homens como o que nós chamamos de patriarcas. Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Mas tem uma coisa também que esses três homens têm em comum. E é em cima disso que eu quero com você fazer três leituras. Começando primeiramente, abra por favor, Gênesis do capítulo de número 18. Nós vamos ler Gênesis 18, o verso de número 9 até o verso de número 15. Aqui nós já podemos pular uma parte. Abraão já havia saído da sua parentela, ele já havia começado a andar pela terra. E aí então ele está na sua casa, um determinado dia, ele vê de longe três homens, ele identifica como homens de Deus ou anjos de Deus, e ele vai ao encontro desses homens, e numa conversa, partindo do verso 9, surge então essa pergunta. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la ali na tenda, ou ela está lá na tenda. Pode passar. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. Uma outra versão vai falar que eu irei voltar na próxima primavera. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dela. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque riste. Agora vamos acerca de Isaque em Gênesis, no verso de número 20, capítulo de número 25, melhor dizendo. Verso 19 até o verso 21. Lá no verso 5 do capítulo 25, a Bíblia vai dizer assim: ó, Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque. Aí lá no verso 19 a Bíblia diz assim: esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filho de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Agora sobre Jacó, eu quero que você juntamente comigo pule agora para o capítulo de número 29, verso 31. Aqui Jacó já havia conhecido a família de seu sogro Labão. E aí no verso 31 a Bíblia diz: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Aí lá no capítulo 30 e no verso 22, a Bíblia vai dizer: então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse:
Deus tirou de mim a minha humilhação, deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Amém. Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Mas Deus também era Deus de Sara, Deus também era Deus de Rebeca, e Deus também era Deus de Raquel. E é engraçado porque quando nós encontramos homens, mulheres, pessoas com uma história de sucesso, a gente observa apenas o que deu certo. E pouco para observar o que deu ou o que teve de errado, até chegar ao ponto de que algo desse certo. Isso é tão assim, que na vida é muito natural esse tipo de coisa. Quer ver um exemplo claro? Isso aí eu falo porque é propriedade. Uma pessoa, quando ela consegue emagrecer, irmão, aí quando ela fica, ela é assim, que ela é gorda, aí ela fica magra. Ixi, mas todo mundo elogia. Mas é uma falação. Nossa, parabéns, mas não sei o que tem. Aí começa, você é minha inspiração, e papapá, e aquela coisa toda. Mas ninguém quer saber a dificuldade que o bendito do gordo passou para ficar magro. Ninguém pergunta quantas jantas ele teve que rejeitar. Ninguém pergunta quantos doces ele deixou de comer. Ninguém pergunta quantas vontades que ele passou na casa dos outros. Não, o melhor de tudo não é nem isso. Aí passa assim, tipo um ano, irmã Bárbara. E a pessoa ainda continua magra. Só que ninguém chega, irmã Lazinha, e fala assim, parabéns, hein, rapaz, passou um ano, você ainda tá, não, acabou, esqueceu. Agora engorda para tu ver. Irmão, se tu engordar daqui um ano, aí tu, vai, que disso, desleixou? Que? Falta de ver, tem que tomar vergonha na cara, hein? Difícil, hein? Mas ele não pergunta se você passou alguma dificuldadezinha para aguentar, ficar magro ou engordou, o que aconteceu, se o seu emocional tá bom, se você estressou, se as contas tá pagas, se estão tendo paciência contigo dentro de casa. Sabe por quê? É porque a gente se apega ao resultado quando ele já está pronto, mas o que você passou para que o resultado chegasse, nem todo mundo senta para perguntar a tua história. Às vezes ele estiver pregando, às vezes ele estiver ensinando, às vezes ele estiver pastoreando, mas não sentam para perguntar para você o que você passou para chegar até aqui. Às vezes eles veem a sua empresa funcionando, às vezes eles veem portas se abrindo para você, às vezes eles veem o seu nome sendo respeitado no ambiente de trabalho, às vezes vê seu telefone tocando toda hora, você sendo requisitado, olha e fala, uau, é o cara, mas não param para perguntar, ei, o que você teve que passar tanto para ser quem você é hoje? Quais foram as dificuldades que você enfrentou e ninguém viu? Quais foram os dias em que você teve que se abdicar de algo assim que só você sabe o quanto você queria fazer, mas não pode fazer, para hoje você ser o que você é? A gente ouve muitas expressões, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Mas, às vezes não lembra que no caminhar desses três homens, tinham a Sara, tinham a Rebeca e tinham a Raquel. Eu não vou nem citar as outras situações de mulheres que participaram da história desses homens, que lhes trouxeram filhos, não. Eu vou citar essas, porque são essas que a história traz como as matriarcas. Embora tenha uma linhagem que também coloque Agar nessa história, mas eu vou ficar apenas com Sara, Rebeca e Raquel. Assim como os patriarcas, as matriarcas.
Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas tinha Sara, Raquel, Rebeca. Ou Rebeca e Raquel. E aí às vezes a gente vê o Abraão, pai da fé. Mas o que esse Abraão não teve que passar com a Sara? Ou o que essa Sara não teve que passar com esse Abraão? Para chegar lá no livro de Hebreus e ter o nome dele escrito dizendo que ele está lá na galeria dos heróis da fé, chamado amigo de Deus. A gente olha e vê o Isaac. Abraão deu tudo que ele tinha para Isaac. E ele mandou o seu servo e trouxe a sua esposa Rebeca e papapá e aquela coisa toda. Mas o que esse Isaac não passou com essa Rebeca? E o que essa Rebeca não passou com esse Isaac? Para chegar lá no final e eles poderem deixar um legado na história e alguém um dia poder dizer: Deus de Isaac. E o Jacó, que já nasceu arrumando problema, agarrado no calcanhar do irmão, mas na oportunidade que teve, ele negociou essa primogenitura, depois lá na frente arrumou a Raquel. E o que esse Jacó não passou com essa Raquel? O que essa Raquel não passou com esse Jacó? Para chegar lá no final, ele ter a honra de nominar, ter o nome das tribos de Israel como o nome dos seus filhos, e aí chegarmos hoje nesse século e podemos dizer: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E às vezes é assim que nós procedemos, porque a gente olha apenas para o resultado, mas não para analisar o que se passou, o que foi que aconteceu para que essa pessoa chegasse até onde chegou. Nós congregamos, quem sabe lá onde você congrega, lá na congregação, ou mesmo aqui na nossa catedral, a gente se cumprimenta, a gente conversa na porta do templo, a gente troca uma ideia aqui rápido, no momento de culto, na comunhão e tal, mas deixa eu te perguntar, você já sentou para ouvir a história de alguém lá da sua igreja que você ainda não conheceu direito? Você já perguntou para essa pessoa o que ela passou para ela chegar até aqui? Você já sentou ou foi lá na casa do seu pastor para ouvir dele? Qual é a história que ele tem para ele chegar até onde ele chegou? Porque todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. E para chegar aonde você chegou, com certeza, é uma história de muita superação. Ah, pastor, mas a minha história ela não é uma história de sucesso. Ok. Não pode ser uma história de sucesso para alguns, mas para você considera a sua história uma história de sucesso. Porque só Deus sabe de onde você saiu e aonde você já chegou. E da onde você já saiu, para onde você já chegou, se não for sucesso, eu quero saber o que é então, ué. Pare e pense, irmão, de onde você saiu? De onde o senhor saiu, pastor Matão? De onde o senhor saiu, pastor Miguel? Para pensar de onde nós saímos, Fernando Leão. E olha onde nós já chegamos. Junes, da onde nós saímos e aonde nós já chegamos. E às vezes a gente acha que história de sucesso é do Zuckerberg da vida. A gente acha que história de sucesso é a do Gates da vida. A gente acha que história de sucesso sempre é a do outro. Mas não, para analisar que o fato de chegarmos até aqui é sim uma história de sucesso. Porque nós também servimos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E aí Deus coloca no nosso lado pessoas, assim como colocou a Sara, assim como colocou Raquel, assim como colocou Rebeca. Deus coloca pessoas do seu lado, ao nosso lado, para construírem uma vida, construir uma superação, construir uma história, para chegarmos aonde chegamos, produzirmos frutos. Agora, quando falamos de frutos, como resultado de superação, como resultado de vitória, eu quero me atentar em 3 partes rapidamente. E a primeira coisa que eu quero te dizer é: gerar bons frutos não afastam os problemas. Porque é o que eu te falei, a gente olha para os resultados e admira eles.
Só que enquanto você não senta para ouvir quais foram as dificuldades superadas para que esse fruto gerasse alguma coisa, a gente sempre vai pensar que a vida do outro sempre foi mais fácil do que a nossa. A gente sempre vai pensar que alguém estudou menos do que eu. Ou alguém é muito mais inteligente do que eu, por isso que ele se deu... Não, às vezes não é isso. A questão é que gerar bons frutos não afastam os problemas. E aí, em cima disso, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, geraram seus frutos. Suas esposas tiveram o seu momento de milagre. Só que esses frutos, eles sofreram as suas dificuldades, as suas perseguições. Para que uma dificuldade maior do que uma promessa de um fruto para Abraão e Sara, numa velhice extrema, a dúvida entrando no coração. Sara ri, porque ela não consegue acreditar que aquilo é possível. Aí vem o coitado do Isaac. O pai olha e fala: meu filho está aí, está ficando velho, vou arrumar, o menino não arruma ninguém mesmo, vou ter que fazer o serviço por ele. Vamos arrumar alguém, aí traz. Irmão, para e pense, irmão. O tanto de mulher que não tinha para esse homem que saiu lá para buscar uma mulher para o Isaac trazer. Ele foi trazer uma que chegou e a mulher era estéril. Você quer um destino melhor do que esse, meu parceiro? O cara pega, sai, eu vou arrumar uma mulher para o filho do meu patrão. Vou arrumar a mulher mais top que tem. Aí ele sai, irmão. Pai, e ele começou a observar, e o olhar clínico no todo, assim, opa, mede de cima e mede embaixo, e lá, papai, achei. Aí ele traz, quando ele traz, fala: achei a mulher perfeita, patrão, tá aqui. Opa, maravilha, vamos lá. É estéril. Mas, gente, mas que sina. Aí lá vai o outro, agora é o filho do filho. Aí lá vai o outro agora, sai fugido, porque o irmão quer matar, e vai pegar, e ele corre, e vai para casa dos parentes, chega lá, ele vê as filhas, trem bonito, aí o tio fala: não, é demais você trabalhar de graça aqui, pode pedir o que você quiser. Ele falou: eu quero então pedir, pede, eu quero casar com sua filha, ela é bonita demais. Opa, melhor entregar para você do que entregar para o outro. Ixi, negócio feito. Aí ele casa, com a mulher do seu coração, e a mulher é estéril. Irmão, o homem trabalha 14 anos para casar com a mulher estéril. Aí todo mundo fala: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas, irmão, os três escolher mulher e casar com as mulheres, e as mulheres tudo ser estéril. É bom fruto que foi gerado? Foi, mas esses bons frutos, eles tiveram um preço a ser pago. E é exatamente essa questão de não entendermos o preço que se paga quando geramos bons frutos, é que faz muitas pessoas desanimarem de algo bom que elas podem produzir. Aí você começa a ver que entre ser chamado Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, tem um tempo aí, meu companheiro. Entre você viver uma história de sucesso e de superação, tem um tempo aí. E às vezes você só vê o resultado, mas não para conversar ou para analisar o que se passou para que tudo aquilo acontecesse. A gente vê histórias de homens e mulheres, pastores que nos inspiram. O meu pastor, por exemplo, me inspira muito. Bom, mas quando você começa a ouvir as histórias do pastor Fernandes, ele com as próprias e as dele com o pai dele, aí você fala: gente do céu, tinha coisa mais fácil para fazer na vida, ué. Alguns aqui são filhos de pastores. Alguns aqui viveram essa experiência na pele. Aí quem sabe você está pastoreando hoje, mas quem sabe teve algum dia que você viu alguma coisa dentro de casa, do pastoreio do seu pai, que te arrepiou assim, que você ripunou e falou: quero isso não? Mas sabe por que você está aqui laçado, ou misturado na obra do ministério? É porque o propósito que Deus tem para a sua vida veio de uma promessa gerada no coração de Deus para os seus pais, e ela se cumpre hoje.
Deus prometeu, Abraão, vou te dar um filho. Sara pode até duvidar, mas vai acontecer. Isaac, a sua mulher veio de longe, foram escolher a dedo. Chegou aqui e ainda é estéril, mas fica tranquilo, tem uma promessa, vai ter filho. Ô Jacó, eu sei que a mulher que você ama é aquela, ela não pode ter filho, mas eu tenho uma promessa na vida sua também, e vai acontecer, vai vir o fruto da promessa. Então, meu irmão, entenda, gerar bons frutos não afasta os problemas, mas se você se apegar àquilo que é a promessa de Deus para a sua vida, o propósito da promessa vai se cumprir. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Segunda coisa, quando Deus promete, Ele faz os frutos existirem. Olha só, quando você olha para Abraão, Isaac e Jacó, você vai ver que os frutos eles só existiram por causa da intervenção de Deus. Porque quando eles quiseram intervir, os frutos não tiveram a mesma graça ou a bênção de Deus como teve aqueles o qual Deus prometeu. Porque Jacó, por exemplo, o filho do seu coração era José, embora ele tinha os seus outros filhos. Mas esse amor por José foi exatamente um grande problema dentro de casa. Abraão, o filho do seu coração era Isaac. E exatamente esse cuidado acabou gerando um problema. E assim, quando Deus promete algo, Ele faz acontecer. A questão é, quando nós pegamos o que somente Deus pode fazer, aí a gente reconhece, foi Deus que fez. Se não fosse Deus, não aconteceria. Se não fosse Deus, eu não me formaria. Se não fosse Deus, eu não tinha nem ministério. Se não fosse Deus, eu não tinha minha empresa. Se não fosse Deus, eu não tinha essa família. E aí, sabe, a gente vai reconhecendo, aí o tempo vai passando. E aí o tal do tempo, ele vai mexendo com a cabeça da gente. E aí, de repente, a gente já começa a mudar um pouquinho. E aí, se não fosse Deus, eu não tinha formado, a gente já não leva mais para esse lado tão assim, né? Essa dedicação total. A gente já começa a ver muito que, puxa vida, eu sou muito inteligente, hein, rapaz? Eu formei, hein? Ó, agora eu estou ganhando, ó, cara, ganhando dinheiro agora com minha profissão. Que isso, com a minha profissão, hein? Ó, eu sou o cara, hein? Ó, carro novo, ó. Casa aumentando, oba, dinheiro no bolso, oba. E Deus? Não, o que? Lá atrás foi Deus. E agora? Não, agora aqui é comigo. Agora é eu. E o ministério? Não, então, lá atrás, quando ninguém me via, quando ninguém me dava oportunidade nenhuma, quando eu estava tipo igual Davi, atrás do curral das ovelhas, onde só Deus enxergava, aí Deus tira de trás das ovelhas e põe na frente é Deus. Mas aí agora que alguém liga, alguém reconhece, alguém põe fotinha no cartaz, alguém põe fotinha no WhatsApp, alguém liga para fazer live, aí eu já fico assim, é Deus ou é eu, irmão? Porque eu tipo, né, se estão me vendo, eu estou bom, hein? A empresa, quando eu não tinha uma cibalena vencida para fazer nada, aí de repente, da noite para o dia, eu virei empresário, eu estou com um negócio, eu tenho uma empresa. Uau, é Deus por isso, 100%, rapaz, olha que maravilha, hein, conta testemunho. De repente a empresa cresce, o negócio muda, aí agora eu já pergunto, é Deus mesmo? Porque aí as prioridades começam a mudar. O tempo começa a mudar, a forma de lidar com o tempo começa a mudar, a forma de lidar com aquilo que era Deus que havia me dado, agora começa a mudar, e aí a gente se esquece do que é que aconteceu, só porque Deus interviu. E não é porque a gente é inteligente, não é porque a gente é forte, não é porque nós somos melhores que outros,
Não é porque a gente é mais rápido do que outros, não. É tudo por causa da misericórdia e da bondade de Deus. Só que a gente com o tempo vai se esquecendo. E aí, a gente começa então a achar que é pela nossa força, é pelo nosso braço, é pela nossa inteligência, é pela nossa capacidade. E aí a gente quer viver a mesma experiência, ter as mesmas regalias, quem sabe ter o mesmo reconhecimento do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, mas não quer viver na mesma dependência que Abraão, na mesma dependência que Isaac e na mesma dependência que Jacó, de reconhecer que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, vem dele, é para ele e por ele. Filipenses, Paulo fala isso. Filipenses 2, verso 13. Se alguém puder abrir a Bíblia aí, ou mesmo na tela aqui, Neto. Pega para nós aí, Filipenses 2, o verso 13. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Não é eu, não é você. É Deus. Só que depois que a gente está dentro, se a gente não tomar cuidado, o nosso coração nos leva a pensar que é porque a gente é bom. O nosso coração nos leva a pensar que a gente é pastor de igreja, às vezes é porque não tinha outra opção. Às vezes a gente se tornou pastor de igreja porque o pastor olhou e ele viu, ou eu chamo aquele cara, ou eu perco aquele cara, porque ele é o cara. Sabe, mas lá atrás não era isso que a gente pensava. Lá atrás a gente entendia e reconhecia que é pela misericórdia de Deus, porque via isso como algo maravilhoso, honroso, bonito, algo de se passar para os filhos. Só que o tempo vai mexendo. E aí a gente começa a achar que é porque é muito inteligente, é porque a gente é muito capacitado, é porque a gente é muito preparado. É porque, não, e aí, meu irmão? Quando a promessa vem de Deus, ela só acontece por causa dele. Agora, quando a gente se esquece disso, é um problema sério. E é nesse terceiro e último ponto que eu quero terminar dizendo para você o seguinte: não se engane. O propósito da promessa sempre será maior do que nós. A gente não pode se enganar. Gerar frutos bons não afasta os problemas. Promessas que Deus faz, só Ele é que faz existir. E a gente não pode se enganar. O propósito de uma promessa sempre será maior do que nós. Sabe por que isso? Deus, Ele é maravilhoso, Ele nos ama de uma forma extraordinária. Só que as promessas de Deus, elas sempre vêm acompanhadas de um propósito. E esse propósito, ele precisa acontecer. E para esse propósito acontecer, a promessa, ela vem à existência. E se essa promessa para vir à existência precisa passar por você, glórias a Deus. Mas, se você, portador de uma promessa, não valorizar o poder da promessa que há em ti, a promessa vai acontecer para que se cumpra o propósito, com você ou sem você. Porque Deus não vai perder o propósito por causa da irresponsabilidade de alguém que não entende o poder da promessa que carrega. Deus te tirou lá de onde te tirou e deu uma promessa grandiosa para você. E você, quem sabe com o tempo, está perdendo o foco da promessa. Só que deixa eu te falar, não perca o foco. Porque a promessa permanece de pé. E maior que a promessa é o propósito. E que para o propósito se cumprir, se você não manter firme na promessa,
Deus faz o propósito acontecer, com ou sem você. E essa parte é que é triste. Porque não vai ser legal você ouvir as promessas de Deus a respeito de um bairro onde você hoje está. Você ouvir as promessas de Deus a respeito de uma área empresarial onde hoje você atua. Você ouvir uma palavra de promessa sobre os teus filhos, sobre a sua família, sobre a igreja onde você congrega. Você vê tudo isso, Deus falando, Deus testificando, Deus reafirmando, Deus mostrando, e você se alegrando. Só que com o tempo você vai perdendo o foco. De repente você é detentor de uma promessa, pastor René, grandiosa. Só que aí o tempo me faz perder o foco. E aí quando eu perco o foco, eu começo a sair do propósito. Deus olha e fala, ó filhão, a promessa está contigo, mas maior do que você, e é isso aí, eu tenho um propósito a cumprir. Porque aquele bairro, o meu propósito é evangelizar aquele bairro inteiro. O meu propósito é fazer essa cidade ser impactada pelo poder do evangelho. O meu propósito é fazer da sua família uma casa de profetas. O meu propósito é fazer da sua empresa um grande lugar para abrigar muitas famílias. Agora, se você não está acreditando, dá licença, mas que eu vou fazer o propósito acontecer, eu vou fazer. Ah, pastor, não, é demais, não é não? A Bíblia fala que Jacó está lá com seus montes de filhos. Mas o filho da promessa veio, e não veio só por vir, ele veio com mais promessa. Que a Bíblia fala que José tinha sonhos extraordinários, e ele compartilhava dos seus sonhos com a família. E sabe qual era a recompensa de José? Desprezo, descrédito, não dava moral. Agora você lembra de quem que ele era filho? De Jacó. Um cara que ninguém também dava moral. Um cara que ninguém também deu crédito. Até hoje, quando precisa de pegar um cidadão da Bíblia para a gente pregar, um camarada que pisou e esparrelou aí e tal, e papapá, isso não é misericórdia de Deus, e lelepe papapá, no val de Jabó, a gente pega o Jacó. E é o Deus de Jacó. É os patriarcas. Mas na hora de pegar alguém que deu uma errada aí, e é uma figura não lá das melhor da vida, vamos pegar o Jacó. Aí tá lá, irmão, Jacó, um cara que ninguém dava muito moral, agora tem um filho dentro de casa, o filho dele vem com um monte de promessa. Aí sabe qual é a reação de Jacó? Fazer a mesma coisa que fizeram com ele. Não dá moral. Não, pastor, mas a Bíblia fala que Jacó, ele ouvia aquilo e refletia. Beleza, irmão. A reflexão de Jacó foi tão profunda que ele não observou o ódio que os seus outros filhos estavam tendo de José, a ponto de culminar, de determinarem juntos em matar José. Aí você sabe o restante da história. Sabe por quê? É porque Jacó, enquanto os olhos dele olhavam para sua Raquel, a mulher do seu coração, a mulher da promessa, e os seus olhos, o seu foco era: Raquel precisa gerar um fruto meu. Raquel e eu precisamos desfrutar da promessa que Deus fez lá atrás. E tome oração, irmão. E você viu lá a Bíblia falando que essa mulher orava incessantemente. E tome oração, e tome oração, e tome oração, e tome campanha. Aí vem o José, irmão. Esse José chegou, meu Deus do céu, coisa linda, aleluia, testemunho na igreja. Agora a coisa é deslanchar, hashtag partiu sucesso. Só que de repente, irmão, passou um dia. Esse José lembrou que ele não tinha só o bendito do José. O Jacó lembrou. Ele tinha um tal de Rúben. Ele tinha um tal de Naftali, tinha um tal de Dan, de Assé. Ele tinha um monte de outros problemas para resolver. Ele não tinha só ministério para cuidar. Ele tinha faculdade, ele tinha trabalho, ele tinha o posto de gasolina para pagar, tinha o supermercado,
tinha os funcionários, eu tinha um monte de coisa para fazer. Aí todo dia um menino chegar nele e querer falar de Deus, de igreja, revelação, e fez que dobra, e fez que levanta, e sol que curva, e lua que curva. E o pai dele virar e falar: meu filho, lá, eu estou a fim de falar de igreja hoje. Não, eu estou com uns problemas maiores aí. Eu estou com um B.O. maior para resolver, não estou com paciência para mexer com negócio de igreja não. Vai para lá. Ei, irmão, rapaz, então, hoje eu estou... Oi, pastor, tá dando não, hein? Hoje eu estou com outros problemas. Ei, pastor. Mas não está dando não. Até a hora em que a promessa é a única coisa com que os seus olhos estão preocupados. A Bíblia diz que é lá que o seu coração está. O problema é que na hora que você começa a tirar os seus olhos da onde está o desejo da sua promessa, você começa a se envolver, a se embaraçar. E é triste quando você olha e vê que muitas pessoas que às vezes estão do nosso lado, elas estão se apartando da promessa, porque tiraram os olhos da onde era o foco da promessa e começaram a se embaraçar com outras coisas. E aí, meu querido, elas estão saindo fora da promessa e estão ficando distante do propósito para o qual Deus nos chamou. Dói no coração da gente como pastor ver as pessoas se escorar agora na pandemia para não poder vir para a igreja. Dói no coração do pastor ver líderes negligenciarem a sua liderança, a escora de uma enfermidade que assola as pessoas. Enquanto tem gente sofrendo de verdade, tem líder usando a doença para muleta, para não poder vir em culto, para poder não estar cumprindo os seus objetivos ministeriais. Outros que antes da pandemia estavam crentes do manto, agora a pandemia desviou os crentes. Uai! Então o problema é quem? É onde os nossos olhos estão focados ou é a pandemia? Lembre-se, a Bíblia diz que Deus, Ele prova o coração do homem, assim como o ouro é provado no fogo. E aí, quem sabe, para alguns, essa pandemia é o fogo provando o ouro. E quem sabe, irmãos, alguns não vão resistir, infelizmente. Eu falo isso de coração doído. Porque aqui na igreja a gente vem caminhando, lutando com pessoas, conversando, tentando mantê-las próximas, mesmo com toda essa dificuldade. Aí você vê que pastor, eu não vou, porque... irmão, se isso me pastor, porque... rapaz, mas você não apareceu, esse dia só falando, pois é, pastor, tamo aí. Aí, irmão, aí já não está tendo mais quem matar na família. Já adoeceu o pai, a mãe, a tia, a avó, a sogra, a bisneta da sogra, e vai, irmão. Agora não está tendo mais quem adoecer. Aí quando falta os repertórios, aí a Bíblia fala que nada fica oculto, né? Aí a coisa começa a se descortinar. Irmão, é um negócio tão engraçado, você não precisa ir atrás. Então as coisas que vêm. Aí as coisas chegam. As notícias chegam. Aí o que não vem, o que notícia não chega, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook revela. Porque o povo é tão assim, mocó, que tá fazendo os trem errado e acha ainda bonito esparramar para o mundo. Aí você não precisa também ter. Graças a Deus, quem tem irmão, graças a Deus, tem muita gente na igreja preocupado com as vidas alheias. Aí eles ficam olhando e eles acham e mandam para você. Pastor nenhum precisa ter conta no Facebook, Instagram não, irmão. Vocês podem ficar tranquilos que a igreja faz esse serviço para nós. E eles mandam para você os prints, mandam tudo. Pastor, você viu por que fulano sumiu? Mas ele falou que era por causa do corona. Não, mas o corona dele é de garrafa. Você está me entendendo? Meu querido, não perca o foco da tua promessa. Eu vou encerrar aqui. Porque se nós perdermos o foco, o fruto ele pode escapar entre os nossos dedos.
Jacó, até a hora em que ele não perdeu José de vista, José esteve sob o seu cuidado. Quando ele confiou demais nos outros e deixou José sair do seu foco, até um estranho serviu de auxílio para José. Que a Bíblia diz que no caminho para ir até onde estavam seus irmãos, José se perdeu. E no caminho, a Bíblia fala que um homem estranho apareceu. E ele pediu informação, e ele falou: eu ouvi um monte de rapaz aí dizendo que é para essa região para cá. Às vezes, a gente não está valorizando ou entendendo o fruto, ou a promessa, ou o resultado da promessa que Deus fez a nós. E a gente está preocupado com um monte de coisa, perdendo o foco. E aí o fruto da promessa está saindo entre os nossos dedos. Aí deixa eu te falar, quando for o dia em que a promessa se cumprir na vida do seu José, que não é esse aqui, mas é a sua promessa, pode ser na vida desse também. Quando a promessa se cumprir, se o teu foco estiver firmado nela, você vai estar lá no dia em que a trombeta tocar e mandar o José entrar pela porta. Você vai estar lá no dia em que a trombeta tocar e o faraó ter que entender e colocar ele como governador no Egito, colocar ele como autoridade naquele reinado, colocar anel no dedo, vestir ele, preparar ele e falar: depois de mim, esse é o cara. Se você manter o seu foco na promessa firme, quando a promessa estiver cumprindo o propósito dela, você vai estar lá também. Agora, se você se perder aí com os Naftali da vida, se você começar a se perder demais aí com os Ruben, com os Judá, com os Dan, e começar a se preocupar com muita coisa, e esquecer de qual é o verdadeiro propósito da promessa de Deus na sua vida, quando chegar o dia do cumprimento da promessa, você não vai estar lá. Você só vai ter notícia. E eu falo isso porque no meu pouco tempo de ministério, eu vi várias vezes isso acontecer, pastor Matão. Pessoas que às vezes não entenderam, não levaram, não acreditaram na promessa. E aí promessas se cumpriram. E aí você olha para um lado, olha para o outro e fala: nossa, fulano podia estar aqui, rapaz. Mas fulano não está, né? A gente trabalhou junto por isso aqui, mas não está. Puxa, a gente sonhou junto isso aqui, né? Mas infelizmente não chegou. Não acreditou. Não abraçou. Ei, acredite. As promessas que Deus tem para a sua vida, elas vão se cumprir em nome de Jesus. A você que nos ouve pela internet, guarde essa palavra para o seu coração. As promessas que Deus tem para você e para a sua casa, elas vão se cumprir. Porque Deus tem propósito em cada promessa na nossa vida. Deus tem propósito para cada promessa na sua família. Deus tem propósito para cada uma das promessas feitas a cada um de nós. Eu creio nisso em nome de Jesus.